Muito boa noite, igreja, graça e paz. Muito obrigado por nos receber essa noite. Eu agradeço ao pastor Hermínio, pastora Vanuzzi, todo o colegiado de pastores, pelo convite, pela confiança, por nos abrir a oportunidade de ministrar para esse povo. Nós fomos muito bem acolhidos aqui em São Fidélis. Estamos na casa do pastor, ele está tratando a gente muito bem, nem sei se vou embora. Meu nome é Osvaldo Lobo Júnior, sou casado com uma mulher linda, se você não acreditar, entra no Facebook e procura. E tem um casal de filhos, a Natália e o Arthur. A Natália tem 24, é noiva, vai casar no que vem, o Arthur tem 20. E eu tenho trabalhado nos últimos 15 anos, especificamente na área de cura, libertação e batalha espiritual. É uma área que por muitas vezes é polêmica, ela é bíblica, mas o homem consegue estragar aquilo que Deus faz. Jesus, ele recebeu, Isaías 61 fala dele, quando diz que ele recebeu uma unção, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos, para abrir a porta das prisões, para anunciar o ano do perdão. Jesus, ele tem uma agenda muito clara, e essa agenda faz parte de toda a caminhada dele. Ele veio por uma coisa só, para libertar o povo. Quando Deus fala sobre liberdade, ele já começa criando o homem e diz: comerás livremente de tudo o que há no jardim. Essa é a palavra de Deus, é uma palavra de liberdade antes de qualquer limite. Se você quiser falar de liberdade, você tem que ir para a Escritura. E esse ministério, ele vem para socorrer gente que entra ferida em nossa igreja. Eu sou pastor nesse ministério, do ministério de homens da igreja. Minha esposa está ministrando e está à frente do ministério de mulheres da nossa igreja e me ajuda no ministério de libertação. Tudo começou quando essa igreja começou a crescer. E a gente começa a absorver dentro da igreja muita gente que é vítima. Muita gente que vem sendo introduzida e que chega com a vida em frangalhos, com a vida em cacos, e a pessoa fala assim: é só levantar a mão e aceitar Jesus que está tudo bem. E a gente sabe que não está tudo bem. A partir desse ano, nós tivemos um chamado diferente. A gente está à frente do Ministério da Libertação, e nós vamos passar agora para frente do Instituto, é um Instituto de Libertação, chama Êxodos. Eu não sei se está aqui, se você pode colocar, por favor, a lâmina. Então a gente está à frente do Ministério Êxodos. O Instituto, ele trabalha na área de cura, libertação e batalha espiritual. Há muita confusão. Tem gente que acha que libertação e batalha espiritual é a mesma coisa, e não é. São coisas absolutamente distintas. Cura fala das feridas com as quais nós somos atingidos. Se você não cura a ferida, essa ferida vai produzir parasitas, vai produzir perseguições espirituais. A libertação trata da limpeza da ferida. E quando se fala de batalha espiritual, na verdade, é aquele processo de conflito, de confronto, em que você expulsa o demônio. Muita gente gosta desse ministério e fala comigo sobre o ministério: pastor, eu trabalho nessa área, eu gosto dessa área, mas para trabalhar nisso, e para viver disso, e para viver com isso, a gente tem que estar preparado. Ninguém vai para a guerra de qualquer jeito. Você não vai para a guerra sem se preparar. Você precisa de musculatura espiritual, você precisa de maturidade espiritual, você precisa de ter uma vivência diante do Senhor, diante do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele cobra um preço caro para a gente viver em luta. Não tem moleza. Então, quando nós estabelecemos o Instituto, nós tivemos como a principal motivação é o quê? Capacitar a liderança da igreja. O Instituto, em princípio, não seria um hospital onde as igrejas iam falar assim: ó, vem aqui, eu estou te mandando uma ovelha minha que está passando por uma crise, um conflito, uma guerra espiritual, vai lá e trata. Não. Esse ministério, ele vai ser uma faculdade mesmo. Ele vai dar armas, ele vai preparar o homem e a mulher para combater o bom combate.
Então esse ministério, ele visa o quê? Capacitar as pessoas para viverem e para lutarem e para vencerem. Tá bem assim, gente? Vamos orar juntos, então? Você que está ouvindo a gente pela internet, você que baixou essa mensagem do YouTube, feche teus olhos também. Diga assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu entrego a Ti a minha mente, a minha inteligência, a minha sabedoria, e eu levo cativo, em obediência a Cristo, eu desautorizo todo espírito que não vem da parte do Espírito Santo de Deus, mas eu convido, Senhor Jesus, fala comigo, o Senhor é bem-vindo, o meu coração é Teu, o meu coração é terra, para a semeadura da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Diga amém, amém e amém. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala sobre libertação, quando estiver pronto, você me dá um ok assim? É isso aí, pronto, é isso aí. Quando você, tá aí o meu contato, Oswaldo Lobo no YouTube, você pode ir lá se inscrever, tem pelo menos 2 mensagens sempre novas, toda semana. Facebook é uma fanpage, Oswaldo e Fabiola Lobo, ainda tem o site pastorlobo.com, pode passar. Nós escrevemos esse livro esse ano, esse livro nós lançamos no mês de abril, já está na 3ª edição, uma livraria comprou a 2ª edição inteira, e entrou na 3ª, fala sobre o Salmo 91, o Salmo 91 é um salmo de proteção, é um salmo de proteção, um salmo que fala sobre metáforas militares, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Ele não tem medo, eu não temerei o terror noturno é uma entidade denunciada em Isaías 34, verso 11, Lilith, é um demônio mesmo, eu não temerei o terror noturno, nem a praga, nem a seta que voa de dia, nem a praga que anda sorrateira à noite, nem a mortandade que assola o meio-dia. 11.000 vão cair, 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não chegará a mim. É debaixo das tuas asas eu estou confiado, praga nenhuma chega à minha tenda. Então a gente desenvolve com um leitor um local de proteção, de escudo e de fortaleza. É um livro que vocês vão gostar muito. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o primeiro livro, que é a Autoridade sobre as Trevas, e eu vou falar sobre fundamentos da libertação espiritual. Esse livro, ele começa, é um ensaio sobre autoridade. Eu sou militar da reserva, eu fui oficial da Força Aérea, trabalhei a minha vida toda nisso, minha esposa foi oficial também, antes da gente vir para o Ministério de Tempo Integral. Eu venho de uma família de militares, e quando se fala de guerra espiritual, muitos conceitos que nós aprendemos, na verdade, estão nas Escrituras. Muitos princípios de vitória espiritual estão onde? Estão nas Escrituras. E a gente pega os livros em que a gente usa táticas e estratégias de guerra, a gente vai ver que foram todos trazidos da Bíblia. Nós pegamos esse ano já, se eu não me engano, 22 mensagens só dentro dessa área de batalha espiritual, e tem no nosso canal do YouTube. Tá bem? Vamos falar um pouquinho então sobre isso. Esse livro também a gente lida, ou ensina a lidar com espíritos específicos, com resistências específicas. A gente aprende a lidar com o vício, com pessoas cativas nos vícios, com questões de espíritos de sensualidade. Aliás, eu vou ministrar sobre isso no sábado à noite. Eu posso já dizer como é que vai ser a nossa caminhada, pastor? Então hoje a gente ministra os princípios da libertação, amanhã identidade espiritual, amanhã fundamentos da autoridade espiritual pela manhã, e depois falamos um pouquinho sobre abuso de autoridade. À tarde, como destruir fortalezas espirituais. Você não pode perder. A gente trabalha muito bem, você vai entender como é que você vai aniquilar uma fortaleza espiritual. À noite, eu vou trabalhar na área da sexualidade, e não fique pensando assim: o pastor vai vir para jogar peso em cima de mim. Não vou. Eu trabalho libertando as pessoas.
Jesus, quando ele chama o pastor, ele chama a gente para a gente cuidar das ovelhas, e não para a gente oprimir as ovelhas. Já basta Satanás oprimindo, já basta Satanás condenando, já basta Satanás contra nós. Ele é o inimigo, a gente não. Então eu trabalho nessa área por quê? Porque o meu coração é pastoral. Então quando alguém vem me pedir socorro, quando alguém vem nos buscar, me pedindo socorro, a gente trabalha para quê? Para soltar as amarras dela. Amém, gente? Vamos lá então, pode passar. Quando eu fizer assim, isso, Jesus o libertador, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, a gente crente, ele não está falando para qualquer um, ele está falando para a gente crente, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8, de 31 a 32 e João 36, ele está falando que existe um lugar de possibilidades, aonde a tua liberdade ela não é sonegada. O agente libertador não é o pastor, o agente libertador não é o óleo da unção, o agente libertador não é o sal grosso, não é a campanha. O agente libertador é a verdade. Se você conhecer a verdade, ela te liberta. Então, para começo de conversa, por que os ministérios de libertação, eles são normalmente rejeitados por grande parte da maioria dos pastores, não só no nosso país? Por causa das práticas desvairadas, antibíblicas, exposição de vítimas, gente que chega na igreja para ser liberto e acaba sendo exposto, acaba vivendo um momento de vergonha. Então o Ministério de Libertação, ele se aproxima das pessoas com muito cuidado. O Ministério de Libertação, ele se aproxima e se torna um braço da igreja. Quando nós construímos o Ministério de Libertação, nós tínhamos um culto de quarta-feira que não ia quase ninguém, era um culto de oração. Pensa uma igreja grande com um culto pequeno. Era desproporcional o tamanho da igreja. Então nós trouxemos esse culto para sexta-feira, só mudamos o nome e, logicamente, mudamos também a temática que a gente usava no culto. É um culto que a gente confronta o pecado, mas que a gente liberta o pecador. E a partir dali a gente foi ver o quê? Que aquela mensagem de que afluíam para ele os loucos, os lunáticos, os endemoniados, os paralíticos, e eles todos eram curados, começou a se cumprir em nossa igreja. Então a gente começou a perceber que o quê? Que as pessoas vinham feridas, as pessoas vinham de fato oprimidas, e a igreja se tornou um grande celeiro, onde a gente tinha capacidade ou a possibilidade de socorrer essas vítimas. Jesus, ele está falando para a gente logo de cara, que libertação é para quem? É para quem crê. A libertação não é para ímpio, diga libertação, não é para ímpio, libertação é para crente. Isso pode soar no teu ouvido como uma heresia, mas eu vou caminhar e vocês vão entender, porque eu vou mostrar a Bíblia, que eu vou castigar vocês com a Bíblia. Esse fim de semana não fica pensando, a gente vai ler aqui, se bobear, mais de 500 versículos das Escrituras todo final de semana aqui. Então eu vou mergulhar vocês na verdade. A libertação, gente, ela se diferencia, pode passar. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, diga espírito imundo. Jesus chama os demônios de espíritos imundos. Isso é importante. Ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus está dizendo que ele veio para trazer liberdade aos cativos de Israel. Olhe para mim. Deus não destrói vidas destruídas. Ele não vem para arrasar, ele não vem para condenar, ele vem para salvar. Eu vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Eu vim para buscar pecadores. O médico, ele não vem para o são, ele vem para o doente. Quando João Batista, ele anuncia, ele fala: não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio fumegante. Você sabe quando você vai
tomar caldo de cana, que aquele homem pega e passa aquela cana e vai espremendo até arrancar todo o caldo. Você pega, isso aqui não serve para nada, eu vou jogar fora. Jesus, não. Ninguém é descartável, ninguém deve se perder. A vontade do meu Pai é que todos se convertam e vivam. Então não fique imaginando que você é pecador demais, que você é sujo demais, que você é ímpio demais, que você viveu uma vida louca demais e Jesus vai te rejeitar, porque isso não é verdade. Aquele que vem a mim, de forma alguma o lançarei fora. Nosso Deus é um Deus que restaura. Nosso Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus é um Deus que busca o perdido, que larga 99 ovelhas para buscar a ovelha perdida. A ideia do nosso Deus é tão extraordinária. Deus é uma pessoa tão extraordinária que Ele deixa a sua glória e vem se fazer gente para salvar você e a mim. Amém, gente? O ministério de libertação, ele funciona como, gente? Ele funciona com muito amor. Eu cuido das ovelhas do meu pai, 1 Samuel 17, é assim que Davi fala com Saul. E quando um urso ou um leão toma uma das ovelhas do meu pai, não são minhas, as ovelhas são do meu pai. Então eu tomo ele pela juba, eu vou atrás dele, eu seguro e dou golpes até que solte. Eu não quero perder ninguém, eu não quero. O ministério da libertação é o quê? É que você entenda que Jesus veio para você, e não foi para o vizinho. Você quer ver uma coisa interessante? Pastor, por que crente precisa de libertação? Você quer saber por quê? Pesquisa científica, eu pego essa pesquisa do site familyfoundation.com, 50%, na verdade é mais, dos homens dentro da nossa igreja são viciados em pornografia em algum grau, 50%, e mulheres também. Estão dentro da igreja, estão culpados, estão desautorizados. Ele sabe que ele é crente e ele duvida da salvação. Ele sabe, ele já levantou a mão, ele já aceitou Jesus, ele já foi batizado, ele já está no discipulado, ele já entrou na célula, ele é líder de célula, ele é líder de rede, ele gerencia, está com uma região e ele está aprisionado no pecado. Ele conhece, ele olha para ele e confessa como Davi, somente contra ti pequei, o meu pecado está diante do Senhor, ele não consegue se libertar. É muito fácil você dizer para a pessoa, ele é um homossexual, ele é um sem vergonha. Querido, não é um cativeiro. Homens e mulheres aprisionados numa sexualidade pervertida. Gente que não consegue sair do cativeiro, não consegue sair de dentro da jaula que Satanás joga ele. Pessoas que receberam heranças malignas, perversas, que aprenderam a iniquidade dentro de casa. Filho de crente que aprendeu a transgredir com crente, foi papai, foi mamãe que ensinou a fazer, e ele diz para mim, pastor, eu não consigo sair disso, eu preciso de liberdade, eu sou cristão, eu conheço Jesus, eu confesso que Jesus veio em carne, mas eu não consigo vencer o pecado. A libertação é alimento, é pão de filhos, é pão de filhos. E quando Jesus diz que, ou quando a Bíblia diz que a filha tinha um espírito imundo, é gente que está aqui, mas que deixou a gente em casa, que você sabe que está sob o governo de Satanás. Por que o espírito é imundo, gente? Por quê? Porque ele habita no lixo, diga lixo, na sujeira. Se não houver pecado, não existe presença maligna. Satanás se alimenta de pecado. Satanás se alimenta da iniquidade. Satanás, a presença dele é apenas sintomática, é um efeito colateral do pecado. Se a pessoa abandona o pecado, ele está livre da opressão satânica. Mas a questão é, a pessoa não consegue se livrar do pecado, aquele pecado que jaz à sua porta e sobre o qual você deve dominar, você não consegue dominar. De fato você é dominado, de fato você está aprisionado. O espírito imundo, ele habita no ódio, na rebelião, no desejo de fazer justiça com as próprias mãos, no sentimento de vingança, na amargura, na
culpa, na rebelião, na feitiçaria, na bruxaria. O espírito imundo habita quando você tenta manipular o mundo espiritual com o ocultismo. Eu tenho recebido pessoas do Brasil inteiro, homens e mulheres, homem que chega para mim e fala assim: pastor, eu sou homem. Ele diz para mim isso, mas eu não consigo me livrar da minha tendência homoafetiva. É muito fácil falar para ele: sai dessa vida, larga o cigarro, larga a cachaça, larga o jogo. É fácil dizer. Por que você acha que ele não consegue sair? Prisão. Eu garanto para você, eu garanto, o problema não é a cachaça, o problema não é a cocaína, o problema não é o jogo, o problema não é a amante do teu marido, o problema não é o coração do homem, o problema é lixo. Lixo. Se você tira o lixo, o espírito imundo bate em retirada. Amém, gente? Mente aqui, vamos lá. Existe uma diferença entre expulsão de demônios e libertação. A expulsão de demônios ela é associada ao processo de evangelismo. Então você apresenta Jesus, ali manifesta o espírito imundo, é a última esperança. Tem muita gente que tem medo disso, uma bobagem. Você aprende a lidar com isso, e você vai ver no final de hoje ainda dessa ministração, a autoridade que Deus deu para você. Você vai entender isso. Então, a expulsão de demônios, expulsar demônio não é libertar. Diga: expulsar demônios não é libertar. Você pode expulsar o demônio. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 12: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então ele diz: voltarei à minha antiga casa de onde saí, e achando-a limpa, vazia, adornada, ele leva outros 7 piores. Então, às vezes, expulsar o demônio é só um desserviço. Eu só trato de libertação, isso é sério, isso é um princípio meu. Eu chego no gabinete: pastor, precisa de libertação. A primeira coisa que eu faço, eu levo essa pessoa para Jesus. Eu passo 1, 2, 3 atendimentos, fazendo aquele discipulado evangelístico, levando a pessoa a Cristo. Se a pessoa não quiser fazer uma aliança com Jesus Cristo, eu não tenho condição de fazer a libertação. Eu posso até expulsar o demônio, mas a vida dela vai ficar pior. O último estágio dela vai ficar pior. Vocês estão entendendo que é uma responsabilidade? Que a gente não pode brincar com isso. Nós estamos falando de uma vida, nós estamos falando de um valor eterno. Quando se fala de salvação, a gente se fala de uma pessoa que pode se perder para sempre. A expulsão de demônios é só aquele conflito, é o que a gente chama de batalha espiritual. A libertação é o que? Lida com as causas que viabilizam todo tipo de exploração demoníaca. É o pecado, eu tenho que entender. Então, quando eu vou fazer libertação, eu sempre busco, eu vou na timeline da pessoa. Então, se a pessoa diz para mim assim: pastor, eu tenho um problema na área sexual, eu vou buscar sempre a primeira relação que ela tenha tido, mesmo que tenha sido uma relação forçada, mesmo que tenha sido um abuso, uma molestação, eu sempre busco a primeira, e a partir dali, a gente vai descobrir aonde que aquela história começou. Quando uma pessoa diz para mim que ele tem um determinado sintoma de pecado, eu vou buscar não apenas a febre dele, mas eu tenho que entender onde é que está a infecção. Entenda isso. O libertador, o homem que trabalha com seriedade nisso, ele não é aquele só que vai lá e faz passar a febre, expulsa, em nome de Jesus, sai! Sai mesmo. Sai gritando. Mas não resolve. Porque se o pecado permanece dentro da vida dele, aquele espírito imundo volta e volta com 7 piores. Vocês entenderam a diferença entre expulsar demônios e libertar? Um lida com conflito, o outro lida em tirar a sujeira. Está bem assim? Imagine aqui, eu gosto de dar esse exemplo, imagine que eu estou aqui no banco da praça, está bem? Estou no banco da praça e aqui tem um galho e tem um monte de pássaro aqui em cima, tucano, urubu, papagaio, pombinha, rolinha. O que eles vão fazer na minha cabeça? Sujeira, não é isso, gente? Aí eu digo: em nome de Jesus, sai! Aí eles saem, tomam um susto e saem. E depois o que eles fazem? Eles voltam. Vão fazer o que na minha cabeça? Se eu não cortar esse galho, se eu não tirar meu banco daqui, sair do lugar da imundícia,
eles vão continuar sujando a minha vida. Então, quando você expulsa o demônio volta, expulsa o demônio volta, expulsa o demônio volta, o que você está acertando? Você está acertando a água, você não está acertando o inimigo, você não está atingindo a causa, e a libertação, ele vai justamente aonde? Na causa, é justamente na razão da exploração demoníaca. Como ele se alimenta de sujeira, como ele se alimenta de pecado, como ele é espírito imundo, você tem que descobrir qual é o pecado. Mas qual é o problema? O problema é a vergonha. O problema é você que é homem, que foi abusado, você vai contar para quem que foi abusado? O problema é que você, que um dia roubou, quando a gente fala de roubo, de fraude, a pessoa pensa assim, me dei bem, fui lá e ganhei o dinheiro fácil, tomei o dinheiro. Gente, quando Deus diz não roube, Ele não está protegendo a propriedade privada do outro, não. Ele está protegendo você de ser um ladrão. Você sabe o que é ser ladrão na Bíblia? Zacarias capítulo 5, verso 3 diz assim: essa é a maldição que eu libero sobre a face da terra, diz o Senhor, porque todo aquele que rouba, a maldição entrará na sua casa e destruirá seus fundamentos. Você pensa que assassinar alguém, matar alguém é bom? Você pensa que é? Você sabe qual é o preço? O sangue é uma moeda de troca espiritual. É uma moeda de valor no mundo espiritual. O sangue profana a terra clama na sua grita por justiça e pela morte daquele que derramou. Uma pessoa que comete um homicídio, que atropela alguém e foge, que faz um aborto, isso é muito sério, gente. Isso traz consequências implacáveis na vida da pessoa. A gente, quando trabalha com isso, por exemplo, pessoas que vão para os chamados terreiros ocultistas e mata galinha preta, gato preto, bode preto, derrama sangue na terra. Que tipo de conexão ela vai ter? Que tipo de acordo espiritual ela está fazendo? Existe um termo de um contrato que está assinado ali, e é um espírito de morte que está convidando. Aí não sabe por que vive com depressão, não sabe por que vive perseguido e sofre um acidente atrás do outro, uma cirurgia atrás do outro. Então o libertador não é alguém que condena. Quando a pessoa vem até mim, ela sabe, ela tem que saber que aquilo que ela trata comigo vai ficar comigo. Você é líder de célula, você é líder de região. Quando alguém te confessa um pecado, ele está confidencializando uma vergonha, uma fraqueza, uma história em que ela foi vítima, ou que ela fez vítima. E ela está dizendo para você curar a vida dela. A palavra de Tiago capítulo 5 é a seguinte: está você triste? Ore. Está feliz? Cante louvores. Tem alguém doente? Olha a ferida aí. Chame os pastores, chame os presbíteros da igreja, eles ungirão com óleo, eles orarão pelo enfermo, e se tiver, ele vai levantar, e se tiver pecado, ele vai ser perdoado. Confessai uns aos outros as vossas culpas, para que sareis. E ele diz mais, quando ele fala de oração, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ele está dizendo que Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas ele orou, 3 anos e meio não veio chuva, depois ele orou de novo, a chuva veio e sarou a terra. Coração que está seco, são corações que estão despedaçados. E se você não encontra alguém que você possa confessar, que você possa chorar, você possa se arrepender, Satanás vai te explorar a tua vida inteira por causa de uma bobagem que você fez no passado. E aqui não tem uma pessoa, aqui dentro, dos mais velhos para os mais novos. Uma pessoa que não tem uma página de sua vida que ela não queira colar, esconder, e ninguém vai saber. Todos nós temos dias de vergonha, todos nós temos momentos de fracasso, todos nós temos pecados, todos nós. Mas quando você confessa, você homologa a sua culpa,
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém, gente? Pode passar aqui. O que eu vou fazer no Ministério de Libertação? Diagnosticar o cativeiro espiritual. Eu preciso saber o tipo do cativeiro espiritual que eu estou vivendo. Então amanhã, quando a gente for falar de fortalezas, eu vou dar para você 14 áreas de exploração demoníaca na vida do homem. Áreas que você fala assim, pastor, eu nem imaginei que isso aqui existia. 14 áreas que você pode ser atingido. A destruição das fortalezas, como é que você mapeia, como é que você sonda. É muito inteligente a libertação. A libertação, ela trabalha com uma revelação que está dentro da pessoa. Ela esconde, aquela pessoa esconde aquilo, porque ela não confia em ninguém. Então, quando eu faço a ministração, a pessoa tem que entender que é a verdade que a gente quer para que ela seja curada. Eu tive agora numa igreja, cheguei ontem, anteontem, Dia dos Mortos, né? O chamado Dia de Finados do nosso país. Uma senhora me procurou e pediu atendimento, falou, pastor, corre aqui, pastor, que eu preciso que o senhor me atenda. Eu já não aguentava mais, eu estava morto, porque eu gosto muito de fazer clínica, então a gente ministra, mas eu gosto muito de fazer a clínica 1 a 1. E a moça veio falar comigo e contou que tudo aconteceu na vida dela quando ela tinha 12 anos e a mãe dela levou ela para ir num sepulcro, num cemitério, prestar um culto a uma pessoa que já havia morrido. E a partir dali alguma coisa entrou nela e nós trabalhamos nisso. Na hora que nós tocamos nesse assunto, nós fizemos ela renunciar àquilo. Na hora que aquela moça deu um grito, manifestou um espírito imundo, ele estava escondido lá, ó. Uma moça de mais de 50 anos, escondida desde os 12 anos lá. É muito comum o espírito imundo falar, eu estou aqui desde o ventre da mãe dela. A mãe dela que me colocou aqui. Uma mãe que consagrou, uma mãe que amaldiçoou. Uma mãe que rogou, que lançou uma praga. Eu atendi uma mocinha surda. Ela e a mãe falou para mim, pastor, quando eu tinha um temperamento muito difícil. Minha filha, eu brigava com o meu esposo. E quando minha filha estava na minha barriga, eu dizia para ela, filhinha, não ouve o que mamãe está falando. A menina nasceu surda. Surda. Você constrói no mundo espiritual, você libera da tua boca palavras proféticas para o bem, você vai ver isso amanhã, como é que funciona isso. E funciona mesmo. Os discípulos olham para Jesus e falam assim, a árvore que o Senhor amaldiçoou secou desde a raiz. Jesus, olha, se você tiver fé e não duvidar, até essa árvore você vai dizer, sai daqui, lança-te lá, e nada vos será impossível. Por que ele está falando isso? Alguém já viu uma árvore se arrancar numa voz e voar? Não, ele está falando que até aquilo que é impossível vai acontecer. Você quer ver uma coisa? Levante sua mão agora aí. Diga assim, em nome de Jesus de Nazaré, eu lanço uma palavra e retiro da minha vida toda a expressão de maldição, toda a praga, toda a falsa profecia, e eu libero uma palavra de bênção sobre a minha história, sobre o meu futuro, sobre a minha descendência, sobre os filhos dos meus filhos e os netos dos meus netos. Nunca se desviarão, nunca afastarão do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Eles serão chamados de filhos benditos do Senhor, e jamais desistirão do Senhor. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é bem-vindo na minha casa, o Senhor é bem-vindo na minha história. Em nome de Jesus, eu retiro de mim toda a expressão maligna lançada pelos meus pais, pelos meus avós e por qualquer autoridade. Diga em nome de Jesus, diga amém. Você pode fazer isso sempre, você pode fazer isso todo dia. No domingo pela manhã nós vamos ensinar vocês a lidar com a questão da libertação familiar. Nós fazemos uma oração de confissão, nós fazemos uma oração de renúncia. As chaves são destrancadas no mundo espiritual. O que você concorda na terra afeta o reino dos céus. Quando você entra em confronto espiritual, o espírito imundo ele tem que sair. Você não pode negociar isso.
Você não pode dizer assim, não, ele pode ficar. Tem muita gente que permite a presença de espírito imundo na sua própria vida. Tem muita gente que permite, que gosta disso, que gosta do pecado, porque o pecado produz prazer. Mas ao mesmo tempo que ele produz prazer, ele produz desgraça. Eu tratei de uma moça muito solitária, e ela tinha uma visitação noturna, em que ela solitária, o espírito imundo visitava ela e tinha relações com ela. Você já imaginou isso? Você está aí achando isso um absurdo? Tem gente aqui dentro que sabe o que eu estou falando. Aqui dentro. Visita e aí produz prazer. Só que depois ele cobra caro. Aquelas relações começaram a ficar doloridas e machucar aquela moça. Quando ela veio nos procurar, que nós fomos buscar as causas, quando nós fomos diagnosticar o cativeiro, a gente foi ver que aquilo, a mamãe dela já sofria, a irmã dela passava pela mesma situação, nós tivemos que tratar a família inteira, isso não é brincadeira. Então, no início é muito bom, mas o diabo dá com a mão e toma com a pá cavadeira. Ele assinou um contrato, então te prepara que ele vai vir cobrar a fatura, pode preparar. E o que Jesus veio fazer? Olha para mim. Ele veio destruir as obras do diabo. Jesus, ele dá um golpe. As pessoas não entendem o que é esmagar a cabeça da serpente. Jesus, ele deu um golpe tão poderoso em Satanás. Não é que ele beijou a lona. Não é que ele foi desabilitado. Ele foi desautorizado. Vamos continuar, pode parar, pode passar. Já passamos, pode passar. Diagnosticar o quê? Vamos lá. Memória ferida por culpas. Hoje eu estava ensinando isso. A amargura é o mal que você fez contra mim. A culpa é o mal que eu fiz contra você. A amargura você me atingiu, a culpa eu te atingi e eu carrego isso. Então, são memórias amargas da minha vida. Eu tenho que diagnosticar as vergonhas, os traumas encobertos. O que é um trauma, gente? Um trauma é a ferida em cima da ferida, que já estava ferida, por outra ferida que tinha sido ferida. Você está com o teu braço infeccionado, você vai à praia, aqui é perto de Búzios, não é isso? Não? Mais ou menos? É longe? Então, vamos fazer o seguinte, você não foi à praia não, você foi trabalhar no sol, tá bom assim? E não usou sandal, e aí você olha para o céu e fala assim, não vai dar nada. Eu sempre falo que o vai dar nada é primo do nada a ver. Vai dar nada, pastor, nada a ver, tá bom. E aí você fica todo queimado, todo vermelho, e alguém que te ama vai te abraçar, papai, me dá, não encosta em mim. Minha pele está traumatizada, ela foi castigada. Existem áreas na nossa vida em que nós somos castigados. Aquela área que você comunica para sua esposa assim, fala assim, amorzinho, amanhã nós temos que fazer tal coisa. Ela fala para você assim, ó, não toca nesse assunto. Tem um trauma aí, está doendo. Então, eu tenho que ver o quê? Quais são os pecados ocultos, as iniquidades e feridas familiares, as crises, as quebras de aliança. Tudo isso que eu tenho, são diagnósticos que eu consigo perceber aonde há exploração demoníaca. E não fique pensando que tudo é demônio, não é. Quando eu trato no gabinete pastoral, 80% dos casos é o que? Reeducação. É falta de discipulado, é falta de palavra de Deus, é descumprimento do princípio, é ignorância da palavra do testemunho de Deus. 20 a 15% é demônio mesmo. Então as pessoas sofrem a influência, mas tem gente que vive na infestação. Tem pessoas que vivem infestadas. E é para isso que Deus mandou a igreja, para libertar cativos. Pode passar. Quando se fala quando eu falo dessa questão de libertação, gente, eu gosto de lidar com a memória ferida. Essa é a ferramenta mais eficaz.
Lucas 13, 11 e 16 diz: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Diga, espírito de enfermidade. Diga de novo, espírito de enfermidade. Estava lidando como uma causa natural e era espiritual. Presta atenção. Já havia 18 anos. Por que a Bíblia fala 18 anos? Alguma coisa aconteceu lá atrás. Alguma coisa aconteceu há 18 anos atrás. Quando Jesus chega no tanque de Betesda, ele encontra o aleijado, que estava lá há 38 anos. Gente, 38 anos, Jesus tinha 31. Antes de Jesus nascer, o homem já estava lá no tanque de Betesda. E ninguém ajudava o homem nem para empurrar ele dentro, não, porque veio um anjo, havia um misticismo, havia lá jogava, o primeiro que tocava o anjo na água, o anjo curava, não era nada disso. Jesus, o que você quer, meu? Que você quer ser curado? O que você quer da vida? Jesus cura ele pega o leito, anda, ele se encontra alguns versículos depois, fala assim, veja que você está curado. Não peques mais para que coisa pior não te aconteça. O que aconteceu com essa senhora? Ela andava encurvada. Me ajuda aqui, queridão. Ela andava encurvada há 18 anos. E aí Jesus chama ela, impõe as mãos sobre ela, e depois de impor as mãos sobre ela, ele diz o quê? Seja livre dessa enfermidade. E a mulher se endireitou. A gente vê o texto que não há o quê? Não há manifestação demoníaca. Andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou assim, disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Pôs as mãos sobre ela. Ela se endireitou e glorificava a Deus. E ele fala: não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado dessa filha de Abraão. Crente, gente. Crente. A qual 18 anos Satanás tinha preso. Só que nós aprendemos o quê? Que crente não fica endemoniado, não é isso que a gente aprende? Então vamos lá, vamos para a Bíblia, que é bom, é Bíblia. O que a Bíblia diz? Que aquele que nasceu de Deus não anda em pecado, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca, não é isso, gente? O diabo não pode te tocar, se você permanecer na santidade. E se você viver no pecado, gente? E se você eu não estou falando de salvação, nem de perder salvação, não. Eu estou falando de consequência de pecado. Quando Balaque contrata Balaão, o moabita contrata o feiticeiro para amaldiçoar Israel, o feiticeiro fala: eu não posso. Sobre a tenda do povo de Deus não vale encantamento, não vale bruxaria, não vale feitiçaria, não vai funcionar. Eu falei: o que eu faço então, Balaão? É simples. Você não consegue amaldiçoar o povo, mas o povo consegue se próprio, ele mesmo, ele consegue se amaldiçoar a si mesmo. É como? Faz uma festa, só chama as gatinhas de Moabe, faz uma festa, faz uma balada, faz uma rave, faz uma festança e chama os jovens de Israel para que eles, aí a Bíblia diz, então eles se prostituíram e comeram do sacrifício oferecido aos deuses de Moabe. Então a praga, a maldição tocou ali e trouxe o quê? 33 mortos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele resolve recensear o povo. Pastor, isso não tem nada a ver. Gente, a Bíblia é a verdade. Você quer ser rebelde? Você vai bater 200 por hora no muro, de cara. A praga vem em Israel, ele tem que subir para fazer um sacrifício, para pedir perdão. Ele sobe ao monte do Araúna, ele fala: não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe coisa alguma. Ele está tremendo de medo ali. O pecado gera morte. O salário do pecado não é um casamento ruim. O salário do pecado não é a semana difícil. O salário do pecado não é o desemprego. Escute, o salário do pecado é a morte. Você tem que tratar o pecado como pecado. Essa mulher que estava há 18 anos, ela se endireita. Você não vê nenhuma manifestação demoníaca, mas Satanás estava por trás disso, estava aprisionando. É gente que está dentro da igreja, que entende, que acha que o adultério não vai dar nada.
Gente, o adultério, ele endemoniza a tua casa. Você desprotege o teu filho. Você desprotege a tua família. Os teus filhos ficam sujeitos a abusos. Davi, ele se deita com Batseba. Ele gostava, Davi ficou com a moça. Você entende a expressão ficou? Entende? Vocês falam assim também? Fiquei com fulana. Não tem isso? Foi só uma noite. Foi só uma noite. Gente, ele conseguiu trazer sobre a vida dele uma miséria. Porque depois ele, em vez de confessar o pecado, ele vai escondendo o pecado, ele vai escondendo o pecado, ele mata Urias, ele conspira contra o Deus dele, contra a fé no Deus dele. Quando Deus se levanta, gente, ele não manda Natã para botar o dedo na cara de Davi, não foi isso. Davi não ia conseguir sair daquele cativeiro nunca. Aí Deus manda o libertador, ele conta uma historinha e diz, você que é esse cara, Davi? Ele falou, pequei, então você não vai morrer, mas, porque desprezaste a minha palavra, e tomaste Batseba, esposa do meu servo Urias, o qual você matou pela espada de Amon, a espada jamais sairá da tua casa, porque aquele que vive pela espada morrerá. Ele derramou sangue, o sangue vai cobrar caro. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o seu pecado. Essa moça estava encurvada porque alguma coisa aconteceu há 18 anos atrás. E Jesus lida com a memória ferida. Você tem que lembrar da memória ferida. Você tem que saber aonde começou o cativeiro. Por que que esse medo começou? Eu atendi uma moça no interior de São Paulo mês passado, ela não conseguia comer nenhuma fruta, nenhum legume. Você imaginou isso? Você sem comer fruta, tem gente que fala assim, pastor, eu não gosto de legume mesmo. Mas ela não conseguia comer nada, nada. Aí eu perguntei para ela assim, de onde você veio? Falou assim, eu vim de tal religião. Falei, tá bom. Você tomou banho de legume? Tomei. Tomou banho de erva? Tomei. Tomou banho, pastor, tomei banho de pipoca, tomei banho de sangue, tomei banho de água de sereno, tomei banho de cachaça. Era um ritual que se fazia ali. Mas tomou, gente, quando aquela moça, nós fizemos um processo de libertação rápido assim, ó. Final do culto. Isso foi no domingo de manhã. Na segunda-feira o pastor dela me manda mensagem, pastor, só para você saber, hoje ela acordou com vontade de comer maçã e comeu a maçã. Você acha assim, pastor, é uma bobagem? Não é bobagem. É um cativeiro mesmo. Pode passar. Pode passar. E aí as pessoas me perguntam, onde é que está Satanás? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Satanás está nas trevas, diga Satanás, está aprisionado, acorrentado nas trevas. Só tem um jeito de dominar você, se você viver em trevas. Tudo que você coloca nas trevas, ele deita e rola. Tudo que não é confessado, ele deita e rola. Tudo que é escondido, ele deita e rola. Tudo que é pecado secreto, ele deita e rola. É por isso que Davi diz que enquanto o lábio dele se calou, a vida dele foi sequidão, estio, os ossos dele estavam esmagados. Ele confessa o pecado, capítulo 32 do livro do Salmo. Quando ele confessa, ele é aliviado. Onde é que o inimigo está, gente? Naquilo que você esconde. Você está entendendo isso? Está entendendo? É por isso que o discipulado 1 a 1, ele é tão generoso com a gente. Porque eu posso ficar nu na tua frente. Eu posso ficar nu na frente do meu discipulador. Eu posso confessar a verdade para ele. Eu gosto da história de Adão e Eva, que andavam nus e não se envergonhavam, mas a partir do pecado eles se escondem. Você não pode me conhecer, porque se você conhecer meus pecados e me ver nu, você não vai mais me amar. E as pessoas fazem isso, mentem dentro do casamento, mentem dentro das suas histórias, alianças mais próximas. Eu ministro para os homens, eu falo para ele assim, por que você não abre o valor que você tem na conta? Por que tua esposa não conhece a senha do teu computador? Por que ela não pode atender teu telefone? Por que você esconde tanto? Eu falo assim, não, isso é minha intimidade, pastor, é minha privacidade. Ora bola, gente, vamos falar aqui. Você quer maior intimidade do que um homem ficar nu na frente de uma mulher?
Maior do que essa. Então, quer dizer, se eu não consigo entrar com transparência na sua vida, como é que a gente vai construir uma aliança de confiança e amor? Não é verdade, gente? Pode passar. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Então, gente, o que é autoridade, gente? Pode passar. Pode passar. Está aí. Crentes que não sabem o que é. Eles não conheciam a questão da identidade. Nós, a igreja, não conhece a questão da autoridade. O centurião é um capitão romano, ele comandante das centúrias, dos 100 homens, é o comandante de uma companhia. Ele vai buscar com Jesus resposta para a enfermidade de um servo dele, alguém que ficou em casa. E ele fala: eu sou um homem sob autoridade, eu digo ao meu soldado uma palavra só: vai. Ai dele que não vá. Ele vai. Nem isso, homens. Eu digo vem, uma palavra vem. Eu digo faz, ele faz. Assim como eu comando os meus soldados, assim como eu tenho autoridade sobre a minha tropa, o Senhor tem autoridade sobre essa enfermidade. Diga uma palavra, meu servo será curado. No mundo espiritual não existe distância. Não existe. O mundo espiritual é comandado. O diabo não é onisciente, ele não sabe o que está na cabeça. Ele não se faz disso, você tem que dar uma ordem, você tem que mandar sair, em nome de Jesus, sai, porque senão ele vai ficar. Você quer ver uma coisa? Feche teus olhos agora. Feche teus olhos. Imagine que você está dentro da sua casa agora. Você está na sala, você acabou de entrar. Você está dentro da sala da tua casa. Quem que é o rei na tua casa? É o Senhor Jesus? E por que há tanta guerra? Por que há tanta confusão? Por que seus filhos estão afastados? Por que teu coração é incrédulo? Você está dentro de casa, não está? Por que a tua casa não é casa de paz? Por que a tua casa não é casa de esperança? E por que você não reage? Fica com teus olhos fechados agora. Levanta a sua mão, como se você fosse dar ordem para alguém. Eu vou te ensinar a ser soldado agora. Levante sua mão. Imagine que você está dentro de casa. Diga assim: em nome de Jesus de Nazaré, eu estabeleço o domínio do Senhor nessa casa. Eu declaro que o meu lar é território do Senhor, é casa do Espírito Santo de Deus. Nenhuma praga, nenhum mal, nenhuma enfermidade é bem-vinda. Todo espírito de confusão, de guerra, de briga, de divisão, saia dessa casa, em nome de Jesus. Bata em retirada. Eu lanço o sangue do Cordeiro nos umbrais dessa casa, nenhum mal entrará. Eu retiro todo espírito de morte, de suicídio, de depressão. Saia daqui, saia daqui, em nome de Jesus. Entra dentro do seu quarto agora, do quarto que você vive com o seu cônjuge, no quarto que você mora sozinho, está ali dentro do quarto. Você está vendo a tua cama ali? Diga assim, em nome de Jesus: essa cama é um leito sagrado, imaculado. Eu abençoo a minha aliança de amor. Eu abençoo o meu cônjuge. Eu retiro toda a palavra frívola que saiu da minha boca contra o meu cônjuge. Eu retiro toda a expressão maldita de ódio, de raiva que eu lancei contra ela. Em nome de Jesus eu consagro a minha vida ao Senhor, a minha história ao Senhor. Eu em paz me deitarei e também levantarei, porque o Senhor é o meu Deus, que me guarda e que me protege. Entra no quarto do seu filho, no quarto da sua avó, no quarto em quem você está na sua casa, entra lá.
Fica com o olho fechado, imagina agora. Imagina que você está com a mão na cabeça do teu filho agora. Diga assim, em nome de Jesus Nazaré. Eu te abençoo, meu filho. Nunca faltará do orvalho do céu sobre a tua cabeça, nem do óleo fresco que escorre do trono de Deus. O Senhor te guardará e fartará a tua alma nos lugares secos. Deus nunca te abandonará e você será reconhecido como um filho bendito do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Diga amém. Amém. Não acabou não. Autoridade. Eu digo ao meu soldado, vai, ele vai. Você precisa parar de ser tímido. Tem uma tempestade na sua casa, e você, ai Jesus, o senhor não gosta de mim não, Jesus? O que está acontecendo? Você está fazendo igual os discípulos. Uma tempestade, Marcos 5, eles avançando para a Jordânia, terra de Gádara, eles vão encontrar um endemoniado gadareno ali. Você pensa o quê? Que você vai ser um crente bonitinho e o diabo vai ficar batendo palma para você de braço cruzado? Ele vai reagir. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, que Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam contra Miguel, só que eles não venceram, o Cordeiro venceu, Jesus de Nazaré venceu. Reage. Jesus se levanta e diz, que vocês estão tímidos, cala-te vento, quieta-te mar, e fez-se bonança. Olhe para mim, Deus não vai mandar um anjo, Ele já mandou você, e a autoridade Ele já te deu, querido, amém? Vamos continuar, pode passar. Pastor, se Deus é tão bom, essa é a capa de setembro do ano passado, vocês lembram dessa revista Veja? Esse menino aí, que a gente chamava de Ayla, na verdade é Ala, nossa igreja trabalha com os sírios refugiados. Deus sendo bom, fez todas as coisas boas, de onde então veio o mal, pastor? Deus é bom. Essa pergunta é de Agostinho, chamado de santo. Da onde veio o mal? Você quer saber da onde veio o mal? Pode passar. Primeira coisa que você tem que entender, a diferença entre poder e autoridade. Você quer ver uma coisa? Pastor Robson, não é isso? Vem cá, varão. O senhor também. E o senhor, não, grandão. Grandão. Quero gente grande. O senhor de camisa roxa, o senhor atrás, o senhor também é grande. Vem aqui. Rapidinho, sobe aqui. Pronto, rapidinho, fica aqui. Grande, forte. Faz assim, para todo mundo ver que você é forte. Bem forte. Diga assim, poder é força. Autoridade é direito de governar. Poder é força. Faz aí. Diga, poder é força. Autoridade é direito de governar. Imagina assim, se eu fosse para uma briga, eu desse tamaninho, olha o tamanho do sujeito. É uma geladeira. É um guarda-roupa. É um homem grande. Eles têm mais força do que eu, eles têm mais poder do que eu. Vocês estão entendendo isso? Agora presta atenção. Autoridade é direito de governar. Eu digo, em nome de Jesus, os quatro, desçam e sentem. Vocês entenderam? Poder é força, é dínamos. Autoridade é direito de governar. Você vota no prefeito. Você está pegando, quem tem poder numa democracia é o povo. O poder emana do povo. Quando você vota, você está pegando o teu poder, a tua força, está entregando na mão do vereador, do deputado, do senador, do presidente, do prefeito. Você está dando autoridade para ele te governar. Não adianta reclamar, não adianta bater panela. Se não tiver um impeachment, ele vai ficar até o fim. A culpa é sua. Diga, a culpa é minha. A culpa é minha. Pastor, eu nem votei nele, mas democracia ganha o quê? A maioria.
Numa monarquia, não. A monarquia quem manda é o rei. É o rei que manda. Estamos falando do rei Jesus, hein, gente? Ó, liga uma coisa na outra aí. Tá ligado? Liga uma coisa. Na democracia, quem manda é o presidente. Você não gosta, você muda de país. Você tem dinheiro, vai morar lá em Miami, vai morar em outro lugar. Se você não tem dinheiro, é aqui que você vai ficar mesmo. Aqui é bom, gente. Quem tem mais força? Moisés, que é o pastor das ovelhas de Jetro, ou o faraó com todo o seu exército? Quem tem mais força? Quem tem mais força? Faraó, ele tem um exército inteiro. No capítulo 7 do livro do Êxodo, Deus chama Moisés para conversinha e diz assim: eu te dou a minha autoridade, e tu serás como um Deus para Faraó. Na força do braço, Moisés devia ser um cara forte. Por quê? Porque antes de fugir para Midian, ele esgana um soldado do faraó, um soldado egípcio, que maltratava um irmão dele lá, que era hebreu. Ele esconde o soldadinho lá, depois ele é descoberto, o pecado, você sabe que vem à tona, ele foge. Dinâmica de fuga para não enfrentar o pecado. Bota a culpa na mulher, bota a culpa no filho, bota a culpa nos outros. O inferno é o mundo, e ele foge. Quando Deus chama ele dá autoridade. Aí Moisés, ele começa a usar o cajado. Arão, vai lá, toca nas águas do Nilo, vira sangue. E pega da cinza do forno e vira piolho. Vem um juízo de Deus contra aquela adoração dos falsos deuses. Ele vai trazendo juízo. Até que vem o golpe final, que é o sangue do cordeiro nos umbrais. E Deus já tinha contado a história há muito tempo. Aquele negócio de... Como é que chama quando você conta o final do filme antes mesmo? Uma pessoa fala só, uma só. Spoiler. Deus fala o seguinte: olha, Israel é meu primogênito. Deixai o meu primogênito sair, porque senão eu vou matar o teu primogênito. Ele avisou para Faraó. Ele disse o que ia acontecer. Faraó não acreditou. Quando Moisés escapa, e eu gosto demais daquele Êxodo, daí vem o Instituto Êxodos, quando ele escapa ali pelo Mar Vermelho, que as águas tomam e destroem todo aquele poderio militar, você aprende o quê? Que a autoridade é direito de governar. Pode ser o demônio mais forte do planeta, escute, não esqueça isso. Uma legião é mais frágil do que uma mosca diante do sangue do cordeiro. Está falando com alguém que lida com isso. Eu não brinco com isso. Eu não brinco com esse assunto. Você tem que entender que há poder nesse sangue. Há poder mesmo. A autoridade é direito de governar. Vocês estão aí, gente? O que Deus deu para o homem? Ele deu para o homem, a autoridade vem de autor. Dá um clique só. A autoridade vem de autor. Ele é o autor e consumo. A autoridade vem daquele que construiu. Você é dono da tua empresa. Você tem autoridade sobre ela. Você é o chefe de família. Você tem autoridade sobre ela. Dá um clique, por favor. Só um clique. Isso. Pronto, autoridade do autor. E aí o que acontece? Esse autor, ele dá autoridade ao homem. Dá mais um clique. Dominarás. Dominar não é ser dono. Dominarás sobre todos, toda a criação. Passa mais um. Pode dar mais um clique. Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre todos os animais que se movem pela terra. Adão recebeu o que, gente? Diga, autoridade. Para dominar. Por que ele manda colocar o nome? Porque quando você sabe o nome, você controla a pessoa. Eu morei a minha vida toda no Rio de Janeiro, eu morava na Ilha do Governador, no tempo que aquela praia era limpa. Então eu estava lá na praia, eu tinha hora para entrar em casa. E minha mãe gritava assim: Júnior, Juninho, Júnior, Júnior, nem aí para a hora do vazio. Quando ela vinha na beira da praia, ela falava assim: Oswaldo Lobo Júnior. Minha batata estava fritando já.
estava assando no micro-ondas. O nome, ele te domina. O nome, se eu sei o teu nome, eu tenho controle sobre você. Eu digo, José, eu sei que tem José aí. Eu digo, Neneu, cadê Neneu? Está ali. Carlinhos, cadê Carlinhos? Está aqui Carlinhos. Eu só citei o nome. É por isso que Deus, Ele diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão, gente? Quer ver? Vou tomar o nome de Deus em vão. Você me empresta R$100. Aí o irmão me empresta, eu digo assim para ele, Deus lhe pague. Tomar o nome de Deus em vão. Pastora, me empresta 50. Se Deus quiser, quando eu voltar ano que vem aqui, eu te pago. É você colocar em Deus uma responsabilidade que é sua, entre outras coisas. Quando você conhece o nome, você domina. Olha o que o bobão do Adão vai fazer. Deus deu autoridade para quem? Para Adão, não foi? Segura. Bota o cinto de segurança agora que vai bater feio. Pode passar, filho. Dá mais um. Pode passar mais um. Ele dá a autoridade dele para o ser mais cruel, perverso, maligno, brutal e homicida. Ele dá a autoridade dele para Satanás. Ele troca a autoridade de dominar pelo conhecimento do bem e do mal. Ele faz um negócio, ele faz um pacto ali com as trevas. O que Adão faz? Ele entrega para Satanás a autoridade que Deus deu para ele. Imagina, você quer ter um bom país, aí você vota numa pessoa, tem uma boa cidade, você vota num prefeito que você sabe que ele é corrupto. A tua vida vai virar o caos, querido. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E é você que faz isso. É você que dá autoridade. Você pega o teu filho e entrega nas mãos de alguém que você sabe que vai maltratar. Você pega uma pessoa que você ama, você pega o teu dinheiro e coloca nas mãos de alguém que, em vez de investir, vai roubar teu dinheiro. Adão pegou algo bom. Deus, quando fez o homem e a mulher, o Deus, quando faz a criação, gente, Ele prepara um paraíso para o homem. E o homem pega tudo aquilo de bom e ele entrega nas mãos do pior administrador. Pode passar. O mundo, gente, jaz no maligno. Por que o menininho está morto aqui na praia? Sabe por quê? Porque Satanás é o príncipe desse século. Ele opera nos filhos da desobediência. Satanás pegou aquela autoridade que Deus deu para Adão, ele usurpou, ele pegou a autoridade para ele, e por isso o mundo jaz no maligno. Pode passar, pode passar, está aí. Vamos ver se eu estou mentindo, gente. Olha o que o diabo fala para Jesus. O diabo, diga, o diabo, o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo, e lhe disse para Jesus, hein, gente, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados. Adão deu para ele. E posso dá-los a quem quiser. O mundo jaz em quem, gente? Por que o mundo é mau? Por que tem guerra? Por que criancinha nasce com câncer? Por que homens e mulheres que deviam se amar se destroem? Por que o irmão que nasce no mesmo ventre da sua mesma mãe se mata? Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, porque a autoridade que Deus deu para o homem para fazer o bem, Deus criou o homem bom, perfeito. O homem cai numa armadilha e entrega essa autoridade para fazer o bem, a pessoa mais má que existe. E o que acontece? O mais mal só faz maldade. Você entendeu por que o mundo é mau, querido? Entendeu? Você pensa que a história acaba aí? Jesus vai esmagar a cabeça da serpente. Segura aí agora. Pode passar. Pode passar. A autoridade é reconquistada. Eu gosto muito de Mateus 28. Pode passar. Jesus, pode passar, querido. Jesus, ele diz, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada, vamos ler junto, toda a autoridade, diga toda a autoridade. Qual autoridade foi para Jesus? Toda. Que autoridade ficou para Satanás? Nenhuma.
Você acha que acabou aí? Dá mais um clique e me ajuda, minha irmã. Acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Presta atenção, Jesus é o cabeça, sim ou não, gente? Quem é o corpo de Cristo? Levanta a mão e fala assim, sou eu, pastor. Eu sou o corpo de Cristo. Ele botou Satanás aonde? Bate firme aí, querido. Bate firme. Você pode ser novo convertido. Você pode ter se convertido ontem. Você já tem autoridade para esmagar a cabeça da serpente. A presença do diabo na sua vida é ilegal. É você que vai ter que colocar ele para fora. É você que vai ter que vai ter que expulsar. Pode passar. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ele foi derrotado. Escute, preste atenção, vou mostrar uma figura militar. Pode passar. Colossenses 2, de 14 a 15, diz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Está vendo essa figura aqui? Quando um exército era derrotado, o general vencedor subia no seu cavalo, e ele vinha à frente, e atrás dele, o exército derrotado era humilhado e nu. Eles entravam na cidade nus. Eles eram despojados, eles não têm mais arma, eles não têm mais como reagir. Quando Jesus, ele vence na cruz, quando Jesus ressuscita, ele toma a chave da morte do inferno. Presta atenção nisso, presta atenção nisso. Chave é metáfora de autoridade. Metáfora de autoridade dos pais é vara. Não poupe a vara ao seu filho. Você protege, você limita, você diz não, você está corrigindo. É vara, não é violência, não é estupidez, não é agressividade, é limite. Metáfora de autoridade do governo é espada. Romanos 13, o governo é espada. Ele corrige, ele põe em cana. Se você bater na tua mulher, a lei Maria da Penha te pega. Agora a igreja tem uma outra metáfora que é a chave. Dar-te-ei as chaves do reino. A chave é uma figura de autoridade. Quando Jesus diz que ele tem a chave da morte e do inferno, sabe o que ele está dizendo? Que ele tem autoridade. Não é que Jesus foi lá no inferno e tem a chavezinha, que ele fecha o inferno e bota no bolso, como se ele fosse ali um vigia do inferno. Não é isso. Ele está dizendo que ele tem autoridade. Os demônios têm que se submeter. É isso que ele está dizendo. Essa história, ela mostra para a gente a maneira como Satanás está. Só que tem gente que fica dando poder para o diabo. O diabo tem que ser colocado no seu devido lugar, que é fora das pessoas. Pode passar, querido. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, e lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões, e todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por os vossos nomes escritos no céu. Diga, vossos nomes. Sua identidade. Isso é importante. Se você souber quem você é, você vai receber essa autoridade. Se você continuar acreditando nas mentiras que te contaram, você jamais vai vencer. Pode passar mais um. Chegando, aqui é o clímax dessa mensagem. Não perca isso. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, outros profetas. E você, preste atenção na identidade, ele está perguntando o seguinte, quem o povo diz que eu sou? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu,
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Para aqui agora. Quem é Peter Parker? Quem é Peter Parker, gente? É Clark Kent. Quem é? Super-homem. Identidade secreta. Jesus aqui, quando ele pergunta, e vocês, o que vocês dizem? Quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu imagino Jesus assim, ó, aparecendo a roupa do super-homem, ele rasga, ele fica aleluiado, ele fica feliz da vida e diz: Pedro, que alegria, você é um homem feliz, você é um homem bem-aventurado, não te revelou carne e sangue, meu Pai que está no céu que te revelou isso. Se você conhece a identidade do teu Deus, se você sabe quem é o teu Deus, tudo muda na história. Porque Deus diz assim: eu também sei quem você é. Teu nome não é Simão, não. Tu és pedra. E sobre essa rocha, essa identidade de que eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Ele coloca a identidade e a autoridade, coloca o inferno para correr. Sob essa identidade de que eu sou o Cristo, eu vou edificar uma igreja e as portas do inferno não prevalecerão. E ele diz mais: eis aí, eu te dou as chaves do reino. Olha em azul ali: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra vai afetar o mundo espiritual, vai ser ligado na serra. Você acorrentou, você amarrou, você desautorizou. O céu é acorrentado e amarrado e desautorizado. Ele te dá uma autoridade que é dele. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Adão deu autoridade para Satanás, então agora eu vou arrasar o inferno. Porque em vez de dar autoridade só para um homem, eu vou dar autoridade para a igreja inteira. Toma a chave, 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 toma a chave. Não está mais na mão do homem, está na tua mão. Está na tua mão. Eis que te dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, todo poder do mal, nenhum dano vos fará. Passa mais uma. E das cidades circunvizinhas, já estamos em Atos, olha a igreja trabalhando. E concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados espíritos imundos, os quais eram todos curados. A chave é a autoridade. Passa mais um. Disse-lhe Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, ele sopra. Eu vos envio a vós. Havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A mesma autoridade. Se você não crê nisso, você não vai conseguir libertar ninguém. Eu sou crente mesmo. Eu creio na Bíblia de capa a capa, eu creio até na capa. Se está escrito, está escrito. Ele me deu autoridade. Eu, quando era tenente, eu tinha um comandante, um brigadeiro, que falava a mim assim: Lobo, eu queria mandar 10% daquilo que você pensa que manda. Ele falava para mim isso aí. Falei: brigadeiro, está no regulamento. Aqui quem manda sou eu. A companhia é minha. Aqui, nesse pedaço aqui, quem manda sou eu. Se você entender isso, filho, as portas do inferno não vão prevalecer. Em todas as áreas da sua vida, não vão prevalecer. Porque ele soprou sobre nós e disse: do mesmo jeito, você acha mesmo que Deus chamou a igreja para perder? Acha? Quando ele chama as igrejas da Ásia, ele fala para todas elas, ele dá uma promessa: ao que vencer, eu darei a coroa da vitória. Ao que vencer, eu darei de comer
do maná escondido. Ao que vencer, eu darei o nome numa pedra branca, que só você e Deus vão conhecer. Ao que vencer, ele se vestirá de vestes brancas e governará as nações. Ao que vencer, se alimentará do maná escondido. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Ele não fala ao que perder. Por quê? Porque ele construiu e deu uma identidade para a igreja. A igreja somos eu e você. Igreja somos eu, você e teu marido é igreja. Quando 2 ou 3 se unem meu nome, eu estou ali naquele negócio. Eu faço parte daquilo ali. A igreja é chamada para a vitória, gente. Não é chamada para a derrota, não. Então, quando a igreja recebe essa autoridade que vem do alto, ela tem que fazer o quê? Ela tem que exercer autoridade. Imagine você, recebe autoridade para ser delegado. Você sabe que tem um bandido roubando, assaltando, traficando. Você vai fazer o quê? De braços cruzados? Ah, não. Isso não é para mim, não. Eu sou delegado, mas esse assunto eu deixo para o outro. No próximo turno ele resolve. Eu vou ficar quietinho. O nome disso é omissão. Passa mais um. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 9 diz: se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Por que eu preciso falar de identidade antes de entrar na questão da autoridade amanhã? Por quê? Porque você precisa saber quem você é. Você está recebendo um monte de palavra aqui, e eu estou aqui mastigando para você a Bíblia, e talvez você não esteja entendendo quem você é. Essa história de Pedro, você é pedra, isso é sério demais. Jesus tem identidade. Capítulo 4 de João: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu tenho uma identidade, está aqui minha identidade. Eu tenho aqui, está na minha, eu tenho um nome, meu nome é Osvaldo. Pode me chamar de qualquer outro nome, me chama de qualquer nome, pode me chamar de qualquer nome. Qualquer nome, pode, eu vou ficar aqui, você pode me chamar, qualquer nome, toda a igreja. Ó, fala com a minha mão aqui, ó. Eu tenho uma identidade. Jesus tinha uma identidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus sabe que antes de Abraão eu sou. Por que ele sabe isso? Escute. Por que a igreja perde autoridade? Porque Satanás é batedor de carteira. Ele roubou a tua identidade. Tem gente que sofre de amnésia. Tinha um filme antigo, você não era nascido, chamado Identidade Borne. O sujeito, ele precisa de uma trilogia. Ele precisa de 3 filmes para descobrir quem ele é. Ele não sabe quem ele é. Tem um monte de crente com amnésia. Quem você é? Eu não sei. Qual o teu destino? Não sei, pastor. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Estou empurrando com a barriga. Pode passar mais um. E aí, amigo? O inimigo que sequestra, que questiona, ele faz com Jesus. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Se tu és o filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti, a nós também. Então escuta. Satanás sempre vai dizer para você que você não é. Sempre ele vai dizer que não dá, que não tem dinheiro, que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, que você não é ninguém, que você não pode. Ele sempre vai colocar um não. Ele sempre vai dizer que você é incapaz, que você é feio, que você é pobre, que você é burro. Ele sempre vai dizer isso para a gente. Ele fez com Jesus, você acha que não vai querer fazer com a gente? Eu quero que você saiba hoje quem você é. Fique em pé, em nome de Jesus. Será que você consegue corrigir esse texto para mim? Consegue diminuir um pouquinho? Vê se você consegue fazer para mim, nos 3. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você sabe quem você é, se você sabe exatamente a sua identidade, nada vai ser impossível para você. Se você sabe o chamado de Deus para a sua vida, você sabe quem Deus diz, porque a gente se importa muito com aquilo que as pessoas dizem da gente. Mamãe ensina para a gente coisas, papai querendo incentivar, diz para a gente coisas que ele jamais deveria ter dito. Papai, para trabalhar o coração incentivando, ele diz para a gente o que? Você não vai ser feliz, a sua vida vai ser uma desgraça, você nunca vai conseguir nada. Quem já recebeu palavra assim do pai e da mãe? Pode levantar a mão.
Papais que, em vez de incentivarem, destruíram a gente. Papais, em vez de nos motivarem, tiraram de nós a alegria de viver e a alegria de saber quem a gente é. A identidade, gente, ela vai gerar na gente autoridade para a gente comunicar no mundo espiritual. Davi era um menino, mas ele sabia quem ele era. Ele já tinha dito quem ele era. E quando ele vai enfrentar o gigante filisteu, você conseguiu, filha, diminuir a fonte? Quando ele vai enfrentar o gigante filisteu diz para ele assim: sou eu um cão, para que venhas contra mim com paus e com pedras? E a Bíblia diz, então, que o filisteu o amaldiçoou pelos seus deuses. E aí Davi, ele não deixou barato. Davi disse: tu vens com espadas e lanças, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste. E hoje ele comunica o que vai acontecer. Aquele menino, ele diz o seguinte: e ainda hoje, eu vou tirar tua cabeça e vou dar o teu corpo às feras do campo. Peraí, Davi, você está com 5 pedras no alforje, você não tem nenhuma faquinha, nem um canivete tem aí. Como é que você vai vencer o gigante? Porque ele aprendeu que aquilo que ele comunica se cumpre. Josué, capítulo 10 de Josué, ele diz: tu sol, pare em Gibeon, e tua lua detenha-se no vale de Ajalon. E foi assim que aconteceu. Se você entender isso, que existe autoridade, porque você tem uma identidade, nada vai ser impossível para você, amém? Levante seu braço aqui, vamos ler juntos? Podemos ler juntos? Levante seu braço aqui e você vai ler com fé. A Bíblia diz que aquele que pede, pede com fé e nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, ele é levado de um lado para o outro, não pense que receberá do Senhor coisa alguma. Isso tudo não foi o pastor que escreveu, é a Bíblia, é a verdade. Você vai descobrir que mentiram para você. Olhe para cá. Você pode ler comigo? Vamos todos juntos? Sou criado em verdadeira justiça e santidade. Sou filho de Deus. Sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Sou rei e sacerdote. Sou justiça de Deus em Cristo. Sou cabeça e não cauda. Estou sempre por cima e nunca por baixo. Sou abençoado em todas as coisas. E onde eu ponho a mão prospera. Porque ouço e obedeço ao Senhor. Sou santificado em Cristo. Sou mais do que vencedor. Sou luz do mundo, sal da terra. Sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Pode passar. Sou morada de Deus no Espírito, santuário de Deus na terra. Sou forte porque o Senhor, força da minha vida, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sou amado de Deus, precioso aos seus olhos. Sou livre de toda condenação, do domínio do pecado e de toda maldição. Sou livre do poder do diabo, pois fui transportado do reino das trevas para o reino de luz. Sou curado pelas pisaduras de Jesus. Sou guardado pelos anjos de Deus. Tudo que a Bíblia diz que eu sou, é isso que eu sou. Essa é a verdade. Não fique imaginando que isso aqui é uma palavra para te agradar, que não é. Isso é verdade. Essa é a tua identidade. Quando Satanás disser para você e te diminuir, manda ele se calar. Levante o dedo e fala assim: cale-se! Cale-se! Aí você tem que falar: em nome de Jesus, cala a sua boca. Você não precisa ser educadinho com Satanás. Manda ele se calar. Ele é um tagarela. A verdade é a Bíblia. Você quer saber o que você tem? Vamos juntos? Tenho tudo, pois sou filho e herdeiro. Tenho autoridade sobre todo o poder de diabo, em nome de Jesus. Tenho perdão dos meus pecados. Tenho saúde em Cristo, e praga nenhuma chega à minha tenda. Tenho a proteção de Deus, e nenhum mal me sucederá,
e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tenho os pés de corça e ando nos meus lugares altos. Tenho poder para testemunhar, expelir demônios, curar enfermos pelo Espírito de Deus e em nome de Jesus. Tenho as minhas orações ouvidas. Tenho liberdade no Espírito, tenho vida em abundância, tenho o amor de Deus que é derramado no meu coração pelo Espírito Santo, tenho a vida eterna, celestiais, tenho a força do Senhor, eu tenho tudo aqui, e a Bíblia diz que eu tenho. Para encerrar, o que eu posso todas as coisas, posso reinar em vida, posso orar pelos enfermos e cativos, e testemunhar com poder, posso exercer autoridade sobre demônios e circunstâncias, pisar em serpentes e escorpiões, posso amar e perdoar, posso em tudo dar graças, posso viver em saúde, segurança e liberdade. Posso ligar e desligar na terra. E será ligado e desligado nos céus. Posso andar em plena vitória. Posso pedir o que quiser, segundo a palavra de Deus, e me será feito. Posso viver na bênção. Posso vencer a tribulação. Posso vencer a tentação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo. Aleluia. Isso é verdade. Essa é a verdade. Olhe para mim. A Bíblia é verdade, querido. Você não é vítima aqui. Tem muita gente que se posiciona como vítima. Tem muita gente que acha que nasceu para sofrer, e não é isso. Porque você nunca soube que Deus te deu uma identidade nova quando você nasceu de novo. Agora você é filho. O que Jesus tem, você tem, entenda isso. É por isso que ele diz, eu vou para o Pai, e aquele que crê em mim, obras maiores fará. É tão difícil de acreditar nisso. Até quando você vai permanecer tímido e com medo? Experimenta a palavra de Deus. Experimenta profetizar dentro da sua casa. Experimenta chegar lá na frente da sua sementeira, do seu armário de cozinha que está vazio, e diz, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, os meus celeiros serão fartos aqui. Há uma promessa de Deus para quem honra. Honra o Senhor com as primícias da tua renda. Os teus celeiros transbordarão. Lagares cheios. Experimenta a palavra de Deus. Se você colocar o pé, Deus coloca o chão. Coloca o pé, Deus põe o chão. Coloca o pé, Deus põe o chão. Experimenta viver de fé, querido. Experimenta ser obediente. Experimenta crer naquilo que é verdade. Amém? Posso orar por você? Se Deus falou com você, Deus, eu quero pedir perdão, porque eu joguei fora a minha identidade. Eu quero pedir perdão, porque eu não estou usando minha autoridade. Eu quero ser restaurado na minha identidade, na minha autoridade. Quantos aqui essa noite querem fazer uma aliança com Jesus? Levanta só a sua mão, só levanta a sua mão. Deus abençoe todos vocês. Todos vocês, Deus abençoe. Pode abaixar. Se você quer que a gente ore por você, cadê o Ministério de Louvor? Já está aqui? Cadê o louvor? Minha irmã, honra o bebê, tá bom? Mas honra o Senhor. Enquanto o louvor toca, eu vou chamar os pastores aqui em cima, o Ministério de Intercessão aqui em cima, tá bom? Vem cá, pastora, também. Ministério de Intercessão, os pastores, aqui em cima. Você vai sair do seu lugar, vem aqui que nós vamos orar por você, tá bem? Enquanto o louvor estiver aqui, você vai aprender. Você quer receber autoridade? Então vem aqui.
Pastor, eu quero ser livre. Vem aqui na frente, enquanto o louvor toca, tá bem?